Bom dia, igreja, graça e paz. Deus te abençoe, você também, gente querida que nos vê aí no mundo inteiro. Hoje eu estou voltando a pregar na série sobre a vida de Abraão. A palavra de hoje é uma palavra que vai mexer com você. Está preparado? Cutuca a pessoa do teu lado aí e diga: Deus vai falar com você hoje. Eu vou começar lendo o livro de Gênesis, capítulo 20. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos e aí eu vou discorrer sobre a palavra. Amém? Estão prontos aí? Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, a sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos, de noite, e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Queridos, o tema da mensagem hoje é a luta da carne contra o espírito. Esse é um daqueles capítulos que você lê e você desacredita. Você fala: não é possível. Não é possível que esse camarada vai fazer de novo isso. A verdade é que quando Abraão segue a voz de Deus e deixa a Mesopotâmia, logo que ele chega ali na região dos Carvalhais do Manre, houve uma seca muito grande. E por conta disso ele comete o erro de ir para o Egito. Vocês conhecem a história, eu já preguei sobre isso. Quando ele chega no Egito, todos os comentaristas, os rabinos, dizem que a beleza de Sara era como a de Eva, que ela era uma mulher estonteante. Isso com 65 anos de idade, que foi a idade que Sara tinha quando eles foram para o Egito a primeira vez. Vocês conhecem a história, sabem que lá chegando, Abraão mentiu, disse que ela é irmã dele para morrer, para que não morresse. Ela foi levada até o harém do faraó, mas Deus interveio de maneira que mandou que os egípcios ficassem doentes. E no final Abraão sai de lá com Sara intocada e ele ainda com muito mais riquezas. Gente, passaram quase 25 anos. Aqui, Abraão tinha 99 e Sara 89. E não é que o camarada cai de novo no mesmo pecado? E não é aquele pecado que ele cometeu, ele falou: ih, pequei. Não, já era de cabeça feita mesmo. Ele já disse para ela: olha, quando chegar lá, se alguém te perguntar, na dúvida, diga que você é minha irmã. Agora, o erro já começa antes, porque Abraão sai de Gerar e vai para o sudoeste. Vai para a terra sai de Gerar, não, sai dos Carvalhais do Manre e vai para sudoeste, na terra de Gerar, que é a terra dos filisteus. A terra dos filisteus, queridos, é a divisa da terra prometida que Deus tinha dado para Abraão com os egípcios. Nas escrituras, o Egito é sempre o lugar do refúgio humano, mas o refúgio que traz problemas, porque é o refúgio que vem dos homens e muitas vezes do diabo, e não de Deus. Então, Abraão não estava indo para o Egito, mas estava no limite. Ele estava deixando a terra prometida e não tinha entrado ainda no Egito, mas estava na divisa. E ali o problema acontece de novo, gente. Então, eu quero fazer aqui algumas reflexões com vocês a respeito da vida de Abraão, e quero dizer que esta luta da carne e do espírito que ele teve é a luta de todos nós. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: essa luta é minha e a sua também. Porque o incrível dessa história é que o Abraão não era novo convertido.
Ele já tinha tido muitos encontros com Deus. Aliás, Deus já tinha mudado o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Ou seja, ele já estava recheado de promessas e de experiências do próprio Deus aparecer para ele. Mas quando chegou de novo esta área da vida dele que foi tentada, ele caiu no mesmo problema. Então, eu quero fazer duas reflexões grandes aqui, debaixo das quais eu vou falar muita coisa. A primeira é que a carne revela as nossas fraquezas. Repita comigo: a carne revela as nossas fraquezas. Não é que Abraão era uma tranqueira. Abraão era um grande homem. Olha, gente, ele teve na sua vida vários atos de fé extraordinários, né? Quando, por exemplo, houve problema de briga entre os pastores de Abraão e de Ló, e ele sabia que eles tinham que se separar. Ele tinha a primazia por ser o mais velho, por ser o dono do acampamento. Mas ele disse para Ló: escolhe para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então, você vê que ele tinha generosidade. Isso é grandeza de caráter. Mais para frente, a gente fica sabendo que Ló, por conta daquela briga dos 4 reinos contra 5 reinos, Ló é levado como escravo. E Abraão, ao saber disso, ele demonstra bravura, porque ele se mete numa briga que ele não tinha que se meter. E ele vai lá e liberta Ló, e faz a diferença na guerra. E, mais uma vez, ele demonstra grandeza. Quando, voltando da guerra dos 9 reinos, o rei de Sodoma faz uma oferta financeira maravilhosa. Fala: ó, pode ficar com tudo que você quiser do espólio, com o ouro, com o gado, com a prata, com os tecidos, com tudo, mas me dá as vidas. Ele ia querer levar as pessoas para continuar a escravizá-las. Abraão falou: não, eu não quero fazer isso, porque eu não quero que ninguém diga que foi o rei de Sodoma que me enriqueceu. E em seguida ele encontra com Melquisedeque, ele paga o dízimo de tudo que ele tinha ganho ali na sua vida, e ali eles fazem uma aliança. Então, era um homem extraordinário, era um homem de Deus, mas tinha a sua fraqueza. E eu quero dizer para você, querido, que a carne revela as nossas fraquezas. Isso é muito claro. A primeira reflexão dentro deste ponto é que o estresse da vida evidenciou a fraqueza de Abraão. Aquele medo que ele tinha. Eu acho que ele era um homem apavorado nesse sentido, gente. Porque a Bíblia não explica o porquê que ele deixou os carvalhais de Manre. Eu já procurei inúmeros comentários, ninguém explica, porque simplesmente a Bíblia não explica. Mas assistindo a novela de Gênesis, eu achei uma coisa interessante, porque na novela, eles dizem que Abraão sai por causa da fumaça das cidades de Sodoma e Gomorra, que invadiram ali os carvalhais do Manre. E certamente a gente sabe que quando há vulcões, pode prejudicar muito a atmosfera e, obviamente, a vegetação pode morrer. Então, eu não estou afirmando que é isso, mas pode ser que tenha sido isso. E por conta disso, ele sai dos carvalhais de Manre e vai para o sudoeste, ali na região de Gerar. Agora, quando ele chega lá, Sara, com 89 anos, ainda era linda. Porque era comum que quando você chegasse na terra de alguém poderoso, dele olhar para as mulheres e falar: eu quero essa mulher para mim. E aí, Abraão, já temendo isso, já falou para Sara antes: se perguntarem para você, você diga que você é minha irmã. E o texto mostra que foi exatamente por causa disso que, então, Abimeleque falou: então eu quero ela para mim. Quer dizer, ele demonstrou aqui falta de fé, e de novo ele colocou
a vida da sua esposa em risco por causa da área de fraqueza da sua vida. Mas eu queria dizer para você, querido, que você também tem a sua área de fraqueza. Sim ou não? Quem aqui sabe qual é a área que você tem mais fraqueza, tem mais dificuldade? Pode ser a língua, pode ser uma área moral, pode ser a área financeira, pode ser uma área interior no coração, uma dificuldade de perdoar. Todos nós temos as nossas áreas, e é onde Satanás tenta. Então, eu acho que a Bíblia é um livro extraordinário, porque ela não esconde os defeitos dos seus heróis. E não escondeu também de Abraão. Agora, o fato de você ter alguma área na tua vida que faz de você um indivíduo humano, não significa que está tudo bem. Nós temos que lutar. Por quê? Porque as fraquezas, elas podem trazer consequências. Deuteronômio 8:2 é um texto muito interessante, porque Deus fala que Ele prova o povo, para que o povo conheça o que há no seu próprio coração. Olha lá em Deuteronômio 8:2 o que a Bíblia diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Muitas vezes Deus vai provar você no deserto da vida, para que você descubra quais são as suas fraquezas. Deus não precisaria te provar para que Ele soubesse, Ele já sabe. Mas sabe aquela prova que você está passando? Quem está passando prova aqui? Não é para o teu mal, é para você descobrir a tua fraqueza. Deus falou: olha, eu quero que você conheça o que vai no teu coração, e por isso eu te provo. Então, Deus, Ele trata com a gente, e muitas vezes a disciplina é aquilo que vai ser o instrumento para que o que está no nosso coração seja aflorado. Não só as fraquezas, como também as qualidades, né? Então, é no estresse das circunstâncias que nós descobrimos o que tem dentro de nós. Quando está tudo bem, você acha que você é um super-homem. Mas quando vem a guerra, quando vem a prova, aí você fala: não, eu sou zero à esquerda, eu sou nulo, eu não consigo vencer essa área. Aí Deus fala: bom, então agora você está pronto para que eu comece a fazer a obra na tua vida. Amém ou não? É importante que você entenda, gente, que quando se trata da carne, não dá para você confiar na sua força. A carne você não vence, a menos que você esteja em Deus. 2 Coríntios 1:9 diz assim: contudo, já em nós mesmos, esse é o grande Paulo, tá? Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, se o diabo diz: você não consegue vencer, Deus diz: mas Deus ressuscita os mortos. Então Ele pode te dar vitória, amém? Você pode dizer: Deus pode me dar vitória em nome de Jesus? Quanto pode dizer glória a Deus? Eu creio nisso. Então, dentro dessa reflexão da força da carne, a gente percebe que o homem da estatura de Abraão também tem as suas fraquezas. Em segundo lugar, todos nós reconhecemos as nossas fraquezas. Mas eu queria falar de um terceiro ponto, que o estresse da vida evidenciou a perfeição de Cristo. Evidenciou a fraqueza de Abraão, evidencia a nossa fraqueza, mas o estresse da vida evidencia a grandeza de Cristo, ou evidenciou a grandeza e a perfeição de Cristo. Por quê? Jesus enfrentou a Satanás depois de 40 dias e 40 noites, sem comer nada, e podendo transformar pedra em pão. Podia ou não podia? Ele não transformou água em vinho? Ele podia transformar água em pão. E podendo fazer isso, Ele venceu a tentação de Satanás e disse:
está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a boa palavra de Deus. Ou seja, Jesus, diante da prova, da fome, ele disse: eu posso, mas não vou. Eu posso, mas não vou. Porque mais importante do que matar a minha fome é fazer a vontade de Deus. Quando ele estava à beira do poço, a meio-dia, ele foi lá para beber água. Os discípulos saíram para comprar alimento. E ali ele encontra uma mulher pegando água para si. E a conversa começa com Jesus pedindo água. Mas em seguida ele percebe que ela precisava mais da água que ele tinha para dar do que a água que ela tinha para dar para ele. E aí mais uma vez ele abre mão daquilo que era para ele, para descedentar a vida daquela mulher. E não só ela foi transformada, mas toda aquela cidade foi transformada. E os samaritanos conheceram o Messias. Amém, irmãos? Glória a Deus, aplauda ao Senhor, se expresse aí. Quando aqueles que tanto ele abençoou pediram a crucificação dele, crucificam, muitos daqueles viram os milagres, foram alimentados. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, muitos daqueles estavam lá, gritando: crucificam, porque a voz do povo não é a voz de Deus. E naquele momento em que ele está lá, ele tinha todo o poder na mão para dizer: vocês não me quiseram, vocês não me aceitaram, vocês vão todos para o inferno. Foi isso que ele fez. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por que eu coloquei esses 3 pontos, irmãos? O primeiro ponto é para mostrar que até os grandes podem cair. O segundo foi para mostrar que não existe ninguém neste mundo que possa dizer: eu sou o cara, eu não tenho uma área de fraqueza, porque todos nós temos as nossas áreas. Mas o terceiro ponto é para te dizer que Deus mandou o seu Filho Jesus para que ele vencesse, não por ele só, mas por todos nós. Amém ou não? Então a solução para esta guerra infinda é em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Então não confie na sua carne, confie em Jesus e na sua graça, na sua misericórdia, no seu tempo, porque a boa obra que ele começou, ele há de completá-la até a sua volta. Não vai ser de uma hora para outra, não vai ser assim. Às vezes a tua vida vai ter que passar uma vida inteira sendo trabalhado naquela área para você definitivamente ter a vitória. Mas vai ter a vitória, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A segunda reflexão, queridos, que eu quero fazer é que Deus, mesmo vendo isso tudo, Ele não quebra a sua aliança conosco por causa da carne. Como Deus reagiu ao erro de Abraão? Ele podia ter dito: pô, Abraão, de novo? Eu já não te mostrei do que eu sou capaz de fazer lá atrás no Egito? De novo? Essa tua atitude é uma afronta para mim, Abraão. Agora você está por tua conta e risco. Fica aí. Não vou fazer mais nada para você, você errou de novo. Mesmo erro, mesmo pecado, Abraão. Abraão desonrou a Deus, não foi só a Sara, não. Ele deu um péssimo testemunho, inclusive para o Abimeleque, que o Abimeleque, quando Deus fala: vou te matar no sonho, porque você pegou a mulher de outro homem, ele fala: mas eu não sabia. Vai me matar? Mas por quê? Eu não tenho culpa, eu não sabia. Deus podia ter virado o rosto para Abraão e deixá-lo morrer. Quando Abimeleque descobriu, e ter ficado com Sara, mas Deus não fez isso. O versículo 3 tem uma palavra aqui, ou uma frase aqui que eu acho tremenda, que eu quero citar. Eu vou ler o 23, diz assim: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido.
que eu amo nesse versículo aqui é o Deus porém. Diga assim, Deus porém. Diga Deus porém. Querido, Deus porém é sensacional. Isso significa que Deus podia fazer qualquer coisa, porém, aí Ele vai dizer o que vai fazer. O porém de Deus falou, ó, Abimeleque, devolve a mulher porque ela não é tua, senão eu vou matar você e todo mundo aqui. Sara volta intocada. Abraão é chamado, Abimeleque reúne todos os seus servos de madrugada, manda chamar Abraão, passa-lhe um sabão, mas depois liberta os dois, ainda dá dinheiro, ainda dá ovelhas, ainda dá tudo, e o camarada sai de novo, mais rico do que era. Então diga assim, Deus porém. Lá em Gênesis capítulo 50 tem um outro Deus porém também. Porque quando José recebe os seus irmãos, que o haviam traído, que o haviam vendido para os midianitas, para os ismaelitas, e ele passou a comer o pão que o diabo amava. O seu pai dá a melhor porção do Egito, que é a terra de Gósen, e ali eles ficam vivendo anos e anos com José. Só que aí Jacó morre. Quando Jacó morre, volta aquele medo no coração dos irmãos. Gênesis 50, 20 diz assim, aí eles chegam para José e falam, José, agora que o pai morreu, você vai fazer mal para a gente? Aí, olha o que José fala. Vós, na verdade, intentastes o mal contra Deus, contra mim. Deus, porém, o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que conserve muita gente em vida. Diga, Deus, porém. Aquilo que era o justo, aquilo que era permissivo, aquilo que ele podia fazer, ele não fez. Por quê? Porque Deus, porém, transformou a história de Jacó de vergonha, de prisão, de injustiça em honra. E ele foi colocado no lugar de autoridade. Deus, porém. E o mesmo vale para você e para mim. Porque em Efésios 2, de 4 a 8, nós também temos um Deus porém. O texto diz, Deus porém, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor, porque Paulo nos versículos anteriores, ele começa falando, vós que outrora estavais mortos nos vossos delitos e pecados, ele não os destruiu. Ao contrário, Deus, porém, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Diga, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Diga, Deus, porém, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Diga, Deus, porém. Igreja, Deus, porém, nós todos merecemos o inferno. Deus, porém, nos deu Jesus, e pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso nos revela que ainda que nós tenhamos que lutar a carne contra o espírito, Deus não rompe a aliança conosco. Deus, porém, nos deu Jesus, nos perdoa. Então Deus age em favor de Abrão e Sara, mas Deus age em favor de nós também. Romanos 11, 29 diz, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Repita comigo, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus vai tratar você, vai te provar, vai te lançar num deserto, mas não vai romper com você. Gente, de cada 20 perguntas que eu respondo, 18
é gente perguntando se perdeu a salvação por algum pecado que tenha cometido. Deus não rompe aliança. Ele trata com você, mas Ele não rompe aliança. Amém ou não? Diga: Deus, porém, ainda que nós merecêssemos que Ele rompesse conosco, que Ele virasse o seu rosto, Ele não faz isso. Não fez com Abraão, não faz conosco. Deus age em relação a Abimeleque. Abimeleque revela o ímpio. E o versículo 3, Deus dá chance para ele. Eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão. No momento que você faz uma aliança com Jesus, o Espírito Santo sela você. Você está me entendendo? Sela você. Você não é mais uma pessoa qualquer. Então as pessoas que lidarem com você, muitas delas vão passar por cima de você, vão te pisar, mas eu quero que você saiba uma coisa: que Deus vai usar você para que elas sejam convertidas. E sabe como Ele vai usar você? Derramando graça, misericórdia, poder, transformação, espanto, estrondo, milagre. E as pessoas vão dizer: que é isso que esse camarada tem um favor diferente? Você vai dizer: é o Deus que eu sirvo. Ah, então eu também quero. E Ele vai dar oportunidade na tua vida de você falar de Cristo para aqueles que não o conhecem. Agora, o que eu acho lindo aqui, gente, que vale a pena também refletir no versículo 3, que Deus deu um sonho para o camarada. Deus deu um sonho. O cara sonhou que ele ia morrer. Deus falando com ele: eu vou te matar porque você pegou a mulher do outro homem. Isso mostra para nós, gente, que Deus tem o controle absoluto sobre as suas criaturas. Quando Deus quer, Ele pode colocar um sonho na vida de um ímpio, e o ímpio ficar morto de medo de você. A Bíblia diz que o nome de Abraão seria engrandecido. E gente, onde Abraão chegava, todo mundo ia dizer: ah, você é o grande Abraão, aquele Deus poderoso que fez com o Egito? Ah, você é o grande Abraão. Então toma, Abraão, toma aqui, a porta está aberta. Vem, Abraão, você quer ficar na minha terra? Fica, pode, quer mais alguma coisa? Querido, quantos aqui adoram um Deus todo-poderoso? Então creia que Deus, Ele é soberano na tua história, nas tuas guerras. Ainda que no momento que você estiver no deserto sendo tratado, vai ser difícil. No final, Deus vai fazer uma obra de espanto na tua história. Amém? Você pode dar um grito de júbilo aí e bater e aplaudir o Senhor, porque Ele é Deus. Então Deus usa do que Ele quer para cumprir o seu propósito. A verdade, gente, Deus já tinha deixado claro que Sara ia dar um filho para Abraão. E naquele momento ela ainda não estava grávida. Embora na novela tivesse, mas isso é um erro cronológico da novela, não da Bíblia. Ela não estava grávida ainda, mas ela ia ficar. E se Abimeleque ficasse com ela ou tocasse nela, já era. Então Deus é soberano. Você sabia que Deus tem um propósito para você também? Quantos aqui creem que Deus tem um propósito para a sua vida? Porque tem gente que o diabo fica falando: não, você é um zero à esquerda, esse negócio de crente não é para você não. Aquela pessoa ela é abençoada porque ela é boa, porque ela é forte, porque ela é inteligente. Você é um coitadinho, olha aí, as coisas não dão certo para você. Eu estou te dizendo agora, Deus tem um propósito para você. E não tem nada que Deus faça que não seja grande. Então Deus tem um propósito e Ele vai cumprir na tua vida, meu irmão. Basta crer e confessar, porque Deus vai fazer a obra. Então Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. Deus tem acesso a tudo e a todos, e até a mente ou as mentes dos mais poderosos, inclusive do rei Abimeleque. Provérbios 21 diz assim: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este segundo o seu querer o inclina.
Então, se houver um propósito de Deus para a tua vida, ninguém, nem o homem mais poderoso desse mundo vai impedir. Porque se Deus quiser, Ele entra dentro da cabeça do fulano e apavora ele. Amém ou não? Amém ou não? Eu não sei você, mas eu estou estarrecido com esse Deus que eu sirvo. E Deus age favoravelmente a Abraão, a Sara e até mesmo a Abimeleque. Porque este não tinha culpa de nada. Mas Deus também age em favor dos seus filhos. O chamado de Deus para a tua vida, o propósito de Deus na tua vida vai acontecer, meu querido. Deus não quebra aliança com você quando você peca. Deus, Ele te livra da morte. Ele usa das circunstâncias adversas para trabalhar ao seu favor. Será que eu estou falando alguma coisa herética ou tem um respaldo na Bíblia? Romanos 8:28 é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Sabemos, diga sabemos. Bom, só sabe quem creu antes. Primeiro você crê, depois você sabe. Sabemos o quê? Que todas as coisas, diga assim, todas as coisas. Diga assim, meus problemas, meus erros, meus acertos, meus contratempos, minhas tentações, diga, todas as coisas cooperam para o bem, diga, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Glória a Deus. Eu vou usar uma palavra aqui e eu preciso da ajuda. Tem algum dentista aqui hoje? Fique de pé se tiver um dentista na casa. Não tem nenhum dentista aqui? Não acredito. Ah, tem lá. Como é que você chama, minha jovem? E eu tenho uma senhora lá atrás também, não sei se é senhora ou jovem. Cláudia, me responda uma coisa, o que é uma prótese? Prótese é alguma coisa que você faz antes para colocar na boca depois, né? Para substituir um dente, não é isso? Prótese vem do grego. Pró é antes. Tito, que vem de teses, é colocar. É aquilo que foi colocado antes. A palavra propósito ali no grego é prótese. Significa que Deus lá na eternidade te enxergou, te criou e falou assim, eu vou fazer isso na vida desse fulano. E Ele vai fazer. O diabo vai se levantar. Você vai ter, claro que você vai ter as suas escolhas. Eu não estou dizendo que Deus criou robôs, não. É claro que você tem as suas escolhas. Mas Deus é Deus. Para cada caminho que você vai errado, Ele já criou o caminho do escape para você voltar de volta. Prótese, então a Bíblia está dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amém, igreja? Ninguém vai impedir Deus de cumprir o propósito na sua vida. E se Ele afirma aqui, em Romanos 8, que não há mais a condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, é porque realmente, mesmo Deus sabendo dos nossos erros, até os futuros, Ele já proveu o escape. Pastor, então agora fica muito fácil, então vamos pecar, para que a graça de Deus superabunde. É isso que a Bíblia está dizendo? Não. Em Romanos 6 a Bíblia deixa claro que quem vive em pecado é escravo do pecado. Se você quiser uma vida miserável, você vai andar em pecado. Mas olha o que o grande Paulo diz em Romanos 7. Mais uma vez a Bíblia não esconde os defeitos dos seus heróis. A partir do versículo 21, Romanos 7, 21 a 25, a Bíblia diz. É Paulo falando de si mesmo, tá?
Então, quanto ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Quantos aqui amam fazer a vontade de Deus? Quando você obedece, não dá uma alegria? Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Olha o que Paulo está dizendo. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem te livrará do corpo dessa morte? Eu respondo todo dia perguntas para as pessoas. Pastor, eu perdi minha salvação. Pastor, o que eu faço? Me ajuda. Não estou conseguindo mais crer que Deus me abandonou. Quem me livrará do corpo dessa morte? É Paulo falando de si mesmo. Ele diz, graças a Deus. Diga comigo, graças a Deus. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Paulo está dizendo, qual corpo você alimentar vai crescer. Se você alimentar a carne, ela vai dominar o seu espírito. Se você alimentar o seu espírito, ele domina a carne. E Paulo está dizendo, quem vai me ajudar a vencer? Diga, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque quando você peca, eu não estou falando só de pecado sexual não, viu? Gente, porque tem milhares de pecados. Vai lá e lê a lista da obra da carne. Tem os pecados sexuais, tem os pecados que são interiores, inveja, porfia, crente briguento, crente fofoqueiro, crente fala mal dos outros. Amém? Crente que briga, que grita, que quer. Isso tudo está dentro de nós. Quem me livrará do corpo desta morte? Diga, graças a Deus por Jesus Cristo. Ele já venceu na cruz, meu irmão. É Ele quem intercede por você e te dá autoridade para pisar na cabeça do diabo. Amém ou não? Glória a Deus. Ai, mas e quando a gente cai? Se confessarvos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. Diga toda. Diga toda. Não tem um pecado que Ele não perdoe. Quem me livrará? Graças a Deus por Jesus Cristo. Então esse capítulo 20 de Gênesis é o capítulo que nos leva a uma vida de humildade. Porque até mesmo os grandes têm as suas fraquezas. O cristão verdadeiro não tem prazer no seu interior, no pecado. Quando peca, ele fica triste, ele fica mal. O Espírito Santo está dentro dele, o convence do pecado. E o cristão verdadeiro não acredita na mentira do diabo. Ele confessa o seu pecado e deixa. Mas ele crê naquilo que Jesus fez por ele. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quantos aqui acham que a justiça de Cristo, se colocada numa balança, pesa mais do que os pecados do mundo inteiro? Quantos aqui há? Levanta a mão. Vocês acham que os pecados do mundo pesam mais do que a justiça de Cristo? O que é mais forte, a justiça de Cristo ou os pecados do mundo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, Jesus, alguma vez vai virar a cara para você? Não. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido, o dia que você entrega a vida para Jesus, é para sempre. Ele nunca vai te abandonar. Você pode dizer, não quero mais. Aí o problema é teu. Porque a apostasia não tem volta. Então cuidado. Cuidado. Nunca negue a Jesus. Cuidado. Para qualquer pecado tem perdão. Mas rejeitar a Cristo e voltar para uma vida sem crer nele, não tem volta. Hebreus 6 diz que para isso, você teria que estar crucificando de novo Cristo. Mas fora isso,
todo o resto tem jeito. Então, meu querido, isso me leva e leva você a ser mais humilde. Quando você estiver prosperando, as portas se abrindo, escancarando na tua vida, simplesmente dobra o joelho e fala: Senhor, obrigado por essa graça. Eu não mereço, não é a minha competência, eu estou fazendo a minha parte, mas é a tua graça e a tua misericórdia, é o teu poder, é a tua aliança, é o nome de Jesus, é a aliança que o Senhor tem com Jesus e comigo, então é a tua, é a glória. Amém? E fica humilde na hora que você estiver lá em cima. Mas na hora que você estiver lá embaixo, lembre-se também que há um nome sobre todo nome, e um Deus que te ama com amor que você jamais vai compreender. Não queira merecer, porque essa coisa das pessoas quererem todo tempo merecer a salvação. Para com isso, meu irmão. Você acha que tem alguém nesse mundo que merece? É pela graça, é somente pela graça. Aí antes que alguém diga assim: ah, não, então pastor, então pode pecar à vontade, né? Não, meu querido, eu estou dizendo exatamente o contrário. Por causa desse amor tão extraordinário e da presença do Espírito Santo na tua vida, você tem o poder de Deus para vencer o pecado, a área de fraqueza da tua vida, e caminhar. Como diz a palavra de Deus, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esta é a figura do sol nascendo. Esses últimos dias lá na praia, eu fiquei todos os dias vendo o sol nascer. E assim, alguma área da tua vida começa a estar escuro, está tenebroso, o inimigo está vencendo, mas a luz vai chegando, vai chegando, vai chegando, e de repente a luz vem, e de repente o sol se põe a pino, e uma área que você era derrotado, você se torna mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! E eu vou concluir essa palavra dizendo: a Bíblia não apresenta Abraão como um super-homem. Ela revela os seus erros. Mas a Bíblia também não apresenta Abraão como um pecador inconstante. O relato da Bíblia sobre este homem é o pai da fé. E é assim que Deus faz com a gente. Ele não vai pintar de vermelho os seus pecados. O vermelho na tua vida é o sangue de Jesus. E Ele vai deixar que o mundo conheça aquilo que Ele fez na tua história. A tua história ainda vai contar a história de um Deus poderoso na vida de um homem e de uma mulher imperfeitos. A Bíblia conta a história de um Deus todo-poderoso e cheio de graça, que encontra homens pecadores, os transforma, faz deles seus filhos, e através deles alcança a vida de muitos. Como Abimeleque e todos no seu reino souberam do Deus verdadeiro, por causa de um homem imperfeito. Eu quero que você feche os seus olhos agora, porque nesse momento você vai pensar na tua vida. Qual é a tua fraqueza? Mas você vai pensar no Deus Todo-Poderoso. E vai pensar no teu Salvador, no teu intercessor, Jesus Cristo. E se você ainda não tem uma aliança com Ele, se você ainda não se rendeu a Ele, se você ainda está naquele limbo, não sabe se é crente ou se não é, não sabe se crê ou se não crê, se você ainda está com aquele sentimento: ah, mas eu não mereço, quando eu estiver pronto eu vou, então, porque você ainda não fez. Para você hoje, que está me vendo aqui pela internet, para você que está aqui hoje, o Senhor está dizendo: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você não tem que ser perfeito para vir para Jesus. Ao contrário, você tem que reconhecer que você não é perfeito.
precisa acreditar que Ele enviou o seu Filho, porque não tinha outro jeito. Porque nenhum de nós seria capaz de alcançar a santidade que Ele esperava. Então, se você hoje quer dar sua vida para Ele, quer fazer essa aliança com Ele, do mesmo jeito que Ele encontrou Abraão um dia, Ele quer encontrar você. Na tela você está vendo esse QR Code. Se você quiser entregar a vida para Jesus hoje, não importa como você está, eu queria que você levantasse a sua mão, aí na sua casa mesmo, e aqui, se houver alguém que quer entregar, graças a Deus, quiser entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão, graças a Deus ali também. Há alguém aqui desse lado? Há alguém? Graças a Deus. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? A igreja fica com olhos fechados. Hoje é o seu dia, querido, em nome de Jesus. Você que está entregando a sua vida, levante do seu lugar e eu vou orar com você. Aí na sua casa e aqui. Diga assim: Senhor meu Deus, eu estou entregando a minha vida a Ti. Eu confesso que sou pecador, mas eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Eu entrego a minha vida a Ti hoje. Escreve o meu nome no livro da vida, pois eu estou Te entregando tudo, meu passado, meu presente e meu futuro. Escreve o meu nome no livro da vida. Se você fez essa oração, hoje você se tornou um filho de Deus. Mas eu quero orar agora pela sua vida também, querido. Você que já deu a vida para Cristo. Se você que está lutando com alguma área na tua vida que você precisa da ajuda do Senhor, eu quero pedir que você fique de pé e nós vamos orar ao Senhor pela tua vida. E você vai receber vitória em nome de Jesus. Eu queria... Esse cântico que nós vamos cantar diz que a nossa vitória é pelo sangue de Jesus. Então entenda uma coisa, meu irmão. Hoje o Senhor vai derramar o poder sobre a tua vida. Não tenha vergonha não tem ninguém perfeito aqui não. Mas talvez você hoje tenha fé para crer que Deus vai te libertar. E, Senhor Deus, a tua misericórdia, Senhor, não tem fim. É por causa das tuas misericórdias que não somos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Eu te agradeço, Senhor, porque ao olhar para mim, para os meus irmãos, o Senhor vê o sangue de Jesus. Nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Sangue que nos purifica, Senhor, de todo o pecado. Senhor, que a nossa vida seja motivo de honra e glória para o Teu nome. Vem dar vitória para cada um de nós, para cada um dos meus irmãos, para todos os que estão me vendo aqui. Que nós desejemos e queiramos, Senhor, ter um testemunho para dar, ter uma palavra de vitória, Pai, porque ainda que os nossos irmãos no mundo estejam sendo provados, ainda que vivamos num tempo, num século em que Satanás se levanta com todas as suas forças, nós já sabemos o final da história. E o final da história, Pai, está lá em Apocalipse capítulo 13, que diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Pai, nós usamos estas armas, o sangue de Jesus e a palavra do testemunho. Levante a tua mão para o céu, meu querido. Que a graça maravilhosa, e ela é incompreensível, que o amor do nosso Pai, a graça de Jesus e o amor do nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos os teus filhos, onde quer que estejam.
todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Deus te abençoe. Uma grande semana para você, meu querido.